das mulheres não conseguem dar o próximo passo, se desenvolver, sair de situações, porque elas estão envolvidas com sabotadores. Esses sabotadores, muitas vezes, são sabotadores externos, relacionamentos abusivos, trabalhos que não têm equiparação salarial, discordâncias entre o meio que você vive, ou até mesmo situações que a gente vive no nosso país, como golpes. Quando a gente está muito identificado de forma interior a todas essas situações, ou seja, o seu sabotador interno está identificado com o sabotador externo, é como se você tivesse de mãos atadas. Os seus sabotadores internos que existem, eles vão se identificar e dar as mãozinhas para aquele sabotador. No caso de relacionamento, é muito fácil e nítido explicar. Porque muitas mulheres caem vezes e mais vezes em relacionamentos abusivos, em relacionamentos onde são maltratadas, onde não recebem o carinho e a forma devida. Muitas vezes é que elas já entram nesse relacionamento enfraquecida, sem mesmo saber quais são os sabotadores, quais são as suas questões, quais são as suas dores que ela tem no decorrer da vida, que ela deveria trabalhar, se fortalecer para ir escolher um outro relacionamento, a pessoa que ela quer se envolver, um trabalho que seja de acordo com as suas vontades e os seus desejos. Quando você não se conhece, ou quando você esqueceu de quem você era, que você não está conectada com isso, com a sua mulher selvagem, com a sua essência, com a sua autenticidade, muitas vezes tomamos decisões ingênuas, leigas. E aí, o que acontece é que a gente acaba se dando mal. E por que as pessoas se dão mal várias vezes sobre as mesmas situações? Acabou de sair um trabalho que não estava feliz, que não estava certo, e entre outro. Porque a gente, às vezes, não olha para dentro e trabalha as questões que têm que ser trabalhadas. Diante de todas essas coisas e de ter conversado com muitas mulheres nos grupos presenciais e online, eu vi a necessidade de desenvolver um curso para você, mulher, de como, em primeiro lugar, identificar quais são os sabotadores que existem. A gente sabe, muitas vezes, que existem os sabotadores externos, como eu já falei. Mas quais são os sabotadores internos que existem aí dentro de você, que são coniventes, de alguma forma, com os sabotadores externos? Existem 12 tipos de sabotadores, que são comportamentos e crenças que a gente vai guardando no decorrer da nossa vida, da nossa infância, que ficam aqui, inseridos na gente. E quando a gente passa por alguma situação, ao invés de a gente ativar a nossa mulher potência, essência, sábia, aquele sabotador fala por você. Como assim? Eu não estou satisfeita no meu trabalho. Eu quero mudar. Em vez de eu olhar para as minhas questões positivas, que eu tenho capacidade, que eu estudei, que essa é a hora, eu olho para o sabotador. Eu me vitimizo, eu falo que a culpa é do empregador, que o trabalho é ruim, que aquele lugar não tem uma equipe boa. Eu julgo, eu coloco no outro a responsabilidade. Esse é um sabotador muito normal. A maioria das pessoas traz ele de alguma forma ou outra. Você pode colocar ela na situação que você quiser. Pode ser no comportamento da família, porque minha mãe não fez isso, porque meu pai não fez aquilo. Mas nesse caso de trabalho, quando eu me vitimizo na situação, eu não tomo o próximo passo. Eu fico ali parada e fico só reclamando. Quando eu identifico que aquele comportamento, aquela forma, não sou eu, só é um comportamento. E identifico de onde que ele veio. Veio de uma situação da infância, veio por um medo de não dar o próximo passo, das consequências que vão ter quando eu sair daquele lugar. Como que eu me organizo para sair e ter uma outra possibilidade? Será que eu tenho que estudar? Será que eu tenho que fazer alguma outra coisa? O ser humano não quer mudança. Muitas vezes é mais fácil ficar onde está e reclamar a vida toda do que agir. Quando a gente vê o que está acontecendo, que é muito falado nos sabotadores, não tem como desver. E quando você assume que algo está ruim, te incomoda, é desconforto e está te travando, é um grande passo, não perca a oportunidade. Se isso está acontecendo com você, este é um momento, aproveite essa oportunidade. Você aprende de forma muito fácil. Eu desenvolvi um teste para vocês e vocês conseguem identificar quais são os 3 sabotadores mais fortes que tem em você. Geralmente, a maioria das pessoas tem um sabotador do crítico. Aquele que quando você vai tentar algo novo, está sempre te criticando. E é a sua mente fazendo isso. Quando você separa você dessa mente, dessa situação, você consegue com muito mais clareza observar e se valorizar, porque todos nós somos capazes. E se você não tem aquela capacidade ainda naquele momento, você pode procurar para tê-la, você pode criar uma estratégia. Nesse curso você aprende a identificar quais são os seus sabotadores, reconhece que eles existem, que é um grande passo, reconhecer que existe um incômodo, que existe um vazio, se esse for o caso, você identifica isso, você reconhece e a gente passa para o ataque. E como é o ataque? É o acolhimento interno com você mesma. Você se acolhe, você se abraça e dentro do curso nós temos um grupo de apoio, sim, porque eu acredito e dentro desse processo eu vi que as mulheres precisam se ouvir e falar, desatar os nós. O seu problema, com certeza, é o mesmo de Maria, de Fernanda, de Joana ou até mesmo do que eu passei. O que acontece é que com tanta informação, com tanta mídia, a gente acha que todo mundo vive num programa de margarina e não é verdade. Muitas pessoas passam e agonizam sobre as mesmas coisas. Juntas, a gente consegue dissolver, dividir. E na divisão, a gente consegue encontrar cura. E quando você começa a dar nome, digamos, aos bois, aos seus sabotadores, o cri-cri é o crítico, a vítima é a Vivi, toda vez que ele vem para você, você consegue falar, ei, alto lá, isso não sou eu. E você dá o próximo passo, você cria estratégias. Dentro desse curso, eu compilei todas as informações para que você consiga acessar, entender, compreender e também agir sobre os sabotadores. Quando você se fortalece, você acessa o seu poder, a sua essência, a sua força, a sua dignidade interior, num próximo passo que é procurar um trabalho, um novo relacionamento, se posicionar melhor com os seus filhos, com amigos, verificar se não tem pessoas de fora que estão te atrapalhando, estão sugando a sua energia, você consegue ver tudo isso de forma muito clara e com a firmeza que você precisa, você consegue dar o próximo passo.